Ela só tinha 19 anos. Fugiu de um casamento com um homem 40 anos mais velho. Como punição, foi jogada de joelhos no deserto. Humilhada, quebrada, sozinha. Mas então, um carro preto parou. E um homem desceu. Um sheik, frio, silencioso. O que ele fez? Ninguém esperava. Mas mudou tudo. Para sempre. Antes de começar, posso te pedir uma coisa? Se essa história tocar seu coração, deixa seu like e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda o canal a crescer e me dá forças para continuar contando histórias como essa. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai partir seu coração e lembrar você do que é o amor de verdade. Maísa tinha apenas 19 anos quando sua vida mudou para sempre. Na pequena vila no interior da Arábia Saudita onde nasceu, as tradições mandavam mais que qualquer lei moderna. O destino das mulheres era decidido pelos homens. Sempre foi assim. Seu pai, Ahmed, era comerciante próspero e devoto fervoroso. Para ele, a honra valia mais que a própria vida. E Maísa era sua única filha, sua responsabilidade. Aos 19, ela já deveria estar casada, ter filhos, servir ao marido. Era o esperado. Mas Maísa era diferente. Tinha sonhos, queria estudar, conhecer o mundo além das montanhas de areia. Quando o pai arranjou seu casamento com Khalil ibn Rashid, um homem de 59 anos, rico e conhecido pela rigidez com suas 3 esposas anteriores, ela disse não. Pai, eu não posso. Por favor. Ahmed a olhou com frieza. Você vai casar, está decidido. Na véspera da cerimônia, Maísa fugiu. Pegou algumas roupas, dinheiro e saiu pela janela. Correu pelas ruas desertas, o coração disparado. Por algumas horas, acreditou que conseguiria. Mas numa vila pequena, não há para onde correr. Eles a encontraram antes do amanhecer. O pai estava furioso, os olhos vermelhos de raiva e vergonha. Você desonrou nossa família. A notícia se espalhou em minutos. A comunidade reagiu. Os anciãos se reuniram e concordaram que Maísa precisava ser punida publicamente. Ela precisa aprender e servir de exemplo. Ahmed não tinha escolha. Se não punisse a filha, seria visto como fraco. E um homem sem honra não era nada. No dia seguinte, ao meio-dia, a vila inteira estava presente no pátio da mesquita. Maísa foi conduzida ao centro. Vestia burca preta, só os olhos à mostra. Tremendo, ajoelhou-se na areia escaldante sob o sol impiedoso. As horas se arrastaram, garganta seca, cabeça pesada. Ela não podia se mover nem pedir água, só existir e suportar. Alguns se dispersaram, mas o pai permaneceu. Braços cruzados, rosto fechado. Ele também sofria, mas não podia demonstrar. Foi então que um Toyota Prado preto apareceu. Um homem desceu, alto, roupas tradicionais finas, postura nobre. É Farouk Al-Saadi, murmurou alguém. O sheik dos Emirados, aos 42 anos. Poderoso, respeitado, conhecido pelos projetos sociais que construía escolas e financiava programas de educação para mulheres. Estava ali para negócios. Ao ver a cena, algo o incomodou. Não era a punição, era a dignidade silenciosa daquela dor. Deu meia volta para seguir ao compromisso, mas então os olhos dela encontraram os dele. Por um segundo apenas, Maísa ergueu o rosto. Não era pedido de ajuda nem súplica, era apenas um olhar humano, real. E algo naquele olhar o paralisou. Ahmed, nervoso, se aproximou. Sheik Farouk, é uma honra tê-lo conosco. Farouk não respondeu. Olhava apenas para Maísa. Ali tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Virou-se e caminhou até o carro. Maísa sentiu o coração afundar. Ele iria embora como todos os outros. Farouk alcançou a porta. O motorista ligou o motor. Ahmed suspirou aliviado. O sheik não se envolveria. A multidão começou a dispersar. Maísa fechou os olhos, esperando o som do carro partindo, esperando que sua última esperança desaparecesse. Mas então, o motor silenciou. E Farouk parou. Lentamente se virou e caminhou de volta com passos firmes e decididos. Parou diante de Maísa, ainda ajoelhada, e disse apenas: levante-se.
Ela hesitou, olhando para o pai e os moradores. Levante-se, repetiu com firmeza. Ela obedeceu, tremendo. Farouk se virou para Ahmed. Quero me casar com sua filha. O silêncio explodiu em sussurros. Ahmed empalideceu. Sheikh, seria uma honra imensurável. Então está decidido. Hoje mesmo. Ninguém entendia. Um sheikh poderoso querendo se casar com uma jovem desonrada? Mas ninguém ousou questionar. Uma hora depois, Maísa estava no carro preto com 2 assistentes sérios e silenciosos. Coberta pela burca, seguia sem saber para onde nem porquê. O carro rodou por horas. A vila ficou para trás. A paisagem mudou. Montanhas de areia, estradas vazias, até que construções modernas e torres de vidro apareceram. Abu Dhabi. Pararam diante de um tribunal islâmico. Os assistentes a conduziram para dentro, ainda em silêncio. Na sala simples estava um cadi, juiz religioso idoso de barbas brancas, e 2 testemunhas. Farouk entrou e sentou ao lado dela, sem olhá-la. O cadi discorreu sobre contratos e responsabilidades em árabe formal, até fazer a pergunta: Você aceita este casamento? Maísa olhou ao redor, perdida. Eu. Não sei nem com quem estou me casando. Com Farouk Al-Saad, é claro. O mundo dela girou. Ela o olhou. Ele permanecia imóvel. Eu aceito, sussurrou. Assinou o papel com mão trêmula. Farouk assinou tranquilo, como quem assina um recibo. Parabéns. Estão casados. Nada de festa, abraços ou sorrisos. Apenas um papel. Saíram em silêncio. Desta vez, Farouk entrou no carro, mas sentou distante. A viagem seguiu muda, apenas motor e vento. Maísa queria perguntar 1000 coisas, mas o jeito dele impunha silêncio. Havia frieza ali, uma barreira, como se cumprisse apenas um dever. Finalmente ele falou sem olhá-la. Agora você é legalmente minha esposa. O coração dela disparou. Mas não quero seu corpo, só sua liberdade. Ela não entendeu. Sou prometido a uma prima distante. Ela vai entender. Também se dedica a causas sociais. Maísa ficou confusa. Se ele já tinha outra, por que casar com ela? Uma mistura de alívio, decepção e gratidão a invadiu, como se tivesse sido salva, mas também perdida. Chegaram a um palácio. Arquitetura moderna, mármore branco, fontes cristalinas, jardins simétricos. Grandioso, mas frio. Não parecia lar, parecia monumento. Farouk a conduziu por corredores até uma porta de madeira escura. Este será seu quarto. Era luxuoso e enorme. Cama king size, escrivaninha, biblioteca. A partir de agora ninguém poderá te obrigar a nada, disse, entregando uma chave dourada. Amanhã roupas e livros estarão aqui. Escolha o que quiser estudar. Obrigada, sussurrou. Quando ergueu os olhos, ele já havia saído. Sozinha, no quarto imenso e silencioso, sentou na cama tentando entender. Horas antes, ajoelhada na areia, agora esposa de um sheik. Mas perdida. Sabia o que significava ser esposa. O que era esperado na primeira noite. O coração acelerou. Ele voltaria. Tirou a burca lentamente. O tecido deslizou ao chão. Respirou pela primeira vez em muito tempo. No espelho, se viu. Pele clara, olhos profundos, cabelos castanhos, leve dourado no rosto como se o sol do deserto apenas a tivesse tocado sem feri-la. Era bela. Bela demais para continuar invisível. Ouviu passos no corredor. O coração parou. A porta se entreabriu. Farouk apareceu. Maísa ficou imóvel, exposta, vulnerável. Os olhos dele a encontraram e por uma fração de segundo, algo vacilou em seu olhar. A respiração mudou. A mandíbula se contraiu, mas o rosto continuava impassível. Ela baixou os olhos, esperando que ele se aproximasse, esperando o inevitável. Mas Farouk não se moveu. Ficou ali, lutando contra algo invisível, e então fechou a porta devagar. Foi embora sem dizer uma palavra. Maísa ficou sozinha, confusa, aliviada e estranhamente decepcionada. Algo havia mudado.
Algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que mudaria tudo. Os dias começaram a passar em silêncio absoluto. Maísa acordava no quarto imenso se perguntando: podia sair? Explorar? Ou deveria apenas esperar? Esperar o quê? Ela não sabia. As primeiras manhãs foram difíceis. Sentava na beirada da cama, imóvel como boneca esquecida. Não sabia qual era seu lugar naquela casa, nem seu papel na vida daquele homem. Era esposa, prisioneira, hóspede. As refeições apareciam na porta 3 vezes ao dia, sempre pontuais e cuidadas, mas ninguém batia ou conversava. Era como se fosse um fantasma. Existia, mas não vivia. Esperou que Faruk aparecesse para explicar as regras, os limites. Mas ele não apareceu. Ouvia passos no corredor, vozes distantes, telefones tocando. A vida acontecia naquela casa, mas longe dela. Depois de uma semana, finalmente saiu do quarto. Caminhou pelos corredores como intrusa, pisando suave, quase sem respirar. A casa era maior que imaginara. Corredores intermináveis, salas imensas, jardins internos. Tudo impecável e silencioso. Foi numa dessas caminhadas que o viu. Faruk estava no jardim principal, falando ao telefone, gesticulando. Ela se escondeu atrás de uma coluna e observou. Parecia ocupado, importante. Havia uma autoridade silenciosa nele, como se o mundo apenas o acompanhasse. Era bonito, alto, firme, rosto marcado, mas inalcançável como obra de arte que se contempla, mas nunca se toca. Ele terminou a ligação e se virou. Por um segundo, os olhos se encontraram. Maísa sentiu o coração acelerar. Ele fez um aceno discreto, educado, respeitoso, como quem cumprimenta vizinha distante. Nada mais. Ela retribuiu timidamente e saiu dali rápido, peito acelerado. Era gratidão ou algo mais? As semanas seguiram nesse padrão. Encontros breves, acenos formais, nenhuma palavra. Maísa explorou a casa com mais liberdade. Biblioteca enorme, piano de cauda, jardins ocultos. Na biblioteca, descobriu livros em várias línguas, alguns sobre mulheres que mudaram o mundo. Ficava horas lendo sobre Cleópatra, Marie Curie, escritoras que desafiaram seu tempo. Pela primeira vez, começou a sonhar além da sobrevivência. A casa era linda, mas fria como museu. Tudo tinha vida, mas não calor. Os empregados eram discretos e silenciosos, desaparecendo como parte da mobília. Sua solidão crescia, não doía na pele, ninguém a maltratava. Era pior, um vazio mudo, um eco constante, como se existisse, mas não importasse. Numa terça-feira, tudo mudou. Uma empregada trouxe livros junto ao almoço, filosofia, literatura, história em árabe e francês, assuntos que sempre quis estudar. No meio deles, um envelope discreto. Dentro, uma carta oficial em francês da Universidade Sorbonne. Carta de aceitação para literatura e filosofia. Maísa leu, releu, não acreditou. Como era possível? Nunca fizera inscrição nem testes. Mas então, compreendeu. Ele havia visto. Visto ela lendo vorazmente, anotando pensamentos em cadernos velhos. Havia visto seus sonhos antes mesmo dela ter coragem de sonhá-los. No dia seguinte, outro envelope maior. Passaporte novo com sua foto e passagem aérea, Abu Dhabi, Paris, para uma semana depois. Junto, endereço de apartamento em Paris e carta de imobiliária. Tudo pago por 1 ano. Ficou paralisada. Era presente ou ordem? Gesto de liberdade ou afastamento? Olhou ao redor do quarto que começava a parecer seu, mas nunca fora. Nada lhe pertencia. Nem o quarto, nem a casa, nem aquela vida. Era peça deslocada, corpo estranho num mundo que não a reconhecia. Mas agora havia uma possibilidade. Uma porta se abrindo para algo que sempre pareceu impossível. Naquela noite, deitou com o peito apertado, olhando o teto alto. Entendeu. Aquela casa nunca foi lar. Era só abrigo, lugar de silêncio entre 2 tormentas. Era hora de partir. Mas para onde? Por quê? Só havia um destino escrito no papel. Paris. Fechou os olhos tentando imaginar. Cidade nova,
vida nova, futuro só dela. Estudar, andar sozinha, ser dona do próprio nome, ser livre. A ideia a encantava e apavorava. Sempre sonhara com isso, mas agora que estava ao alcance doía. Por quê? Estaria deixando a segurança, ou deixando ele. Pegou um dos cadernos onde anotava seus pensamentos e escreveu uma única linha. Será que a liberdade sempre vem com o preço da solidão? Não sabia responder. Só sentia algo se desfazendo dentro dela. Lentamente, silenciosamente, como tudo naquela casa. Na manhã seguinte, começou a fazer as malas. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Por que ele estava lhe dando exatamente o que ela sempre quis? Justo quando ela começava a querer algo mais. Era a manhã da partida, mas Maísa não conseguia partir sem respostas. As malas estavam prontas, o carro a caminho. Nas mãos segurava os documentos, passaporte, passagem, carta de aceitação. Tudo real, definitivo, mas havia algo que sangrava em silêncio. Uma pergunta que a queimava por dentro. Algo que precisava entender antes de ir embora para sempre. Por que agora? Porque justo quando começara a se sentir algo mais por ele. Caminhou até o escritório dele sem ser chamada. Pela primeira vez, tomou uma decisão sozinha. A porta estava entreaberta. Entrou. Faruk estava de costas olhando pela janela, como se soubesse que ela viria. O carro chega em 1 hora, disse sem se virar, voz baixa e controlada. Maísa fechou a porta e respirou fundo. Esta seria sua única chance. Por que você está me mandando embora? Ele não respondeu nem se moveu. É isso, não é? Um jeito elegante de me rejeitar. Faruk virou devagar. Os olhos encontraram os dela. Não havia frieza, havia luta. Uma batalha que tentava perder em silêncio. Eu não te rejeito. Ela deu um passo à frente decidida. Então por quê? Somos casados, Faruk. Mas você nunca me tocou, nunca me quis de verdade. A voz vacilou, mas havia uma força nova ali. Ele fechou os punhos sutilmente. Você não entende? Então me faça entender. Ela explodiu, toda a frustração dos últimos meses vindo à tona. Por que me casou, me salvou e agora me descarta? As palavras saíram como estilhaços carregados de dor e coragem. Porque você merece mais. Mais do que o quê? Mais do que ser uma segunda opção. Um erro. Eu não sou um erro. Sou sua esposa. Ele baixou os olhos por um instante, como se as palavras dela tivessem força física. Você é uma menina que eu tirei da areia. Tem 19 anos, eu 42. Não sabe o que quer, ainda está descobrindo quem é. O silêncio se instalou, denso e irrespirável. Você está confundindo gratidão com... Eu sei o que sinto. Ela interrompeu, cortante. Não confunda você. As palavras estavam na ponta da língua, mas não saíram. Faruk percebeu, e isso o desestabilizou completamente. Você ainda não entende o que é amar. Precisa crescer, viver, errar. Descobrir o que quer sem se ancorar em mim. Você me observava no jardim. Eu sei, por quê? Faruk baixou a guarda por um segundo, vulnerável. Porque você era linda quando pensava que ninguém via. Porque lia com fome, anotava ideias em cadernos velhos. Porque parecia livre. E você merece isso, o mundo inteiro. Maísa sentiu o coração tremer, mas não recuou. Eu não quero o mundo. Eu quero você. Não sabia se era amor de verdade, mas era o mais próximo que já sentira de amar alguém. Faruk sorriu com amargura. Hoje, talvez. Mas um dia você vai olhar para trás e ver que perdeu seus melhores anos com um homem velho em um casamento vazio. Mas há amor, ela insistiu, a voz firme agora. Ele a encarou longamente e por uma fração de segundo, sua máscara escorregou. Da sua parte. Só da sua parte. Você está mentindo. Estou te libertando. Eu não pedi. Porque você ainda não sabe o que é liberdade. Quando souber, vai me agradecer. Maísa o olhou nos olhos e disse a palavra que mudaria tudo. Covarde. A palavra ficou pesada no ar. Ela se assustou com a própria coragem, mas era tarde. Talvez ele enrijeceu,
mas havia dor na voz. Você tem medo? Tenho. Medo do que posso fazer com você. Do que pode fazer comigo. Te prender aqui. Te manter para mim como os homens da sua terra fazem. Ela se aproximou até sentir a respiração dele, corajosa como nunca. Eu não sou como as outras mulheres, e você não é como os outros homens. Sou pior, respondeu com um fio de voz. Ela tocou seu rosto com mãos que não tremiam mais. Farouk fechou os olhos como se queimasse por dentro, mas não se afastou. Fica comigo, ou me leva com você, mas não me manda embora. Ele abriu os olhos. Por um instante, ela viu que estava prestes a ceder, a tomá-la nos braços, a dizer o que nunca disse. Mas então segurou sua mão com firmeza e afastou. Vá embora, Maísa, antes que eu mude de ideia e te destrua sem perceber. Uma buzina soou lá fora. O carro havia chegado. Maísa o olhou uma última vez, gravando cada linha de seu rosto, cada sombra em seus olhos. Você vai se arrepender. Já me arrependo. Mas ainda assim preciso fazer o certo. Ela se virou e caminhou em direção à porta, mas parou no batente. Quando eu voltar, disse sem se virar, não vou mais ser a menina que você salvou. Vou ser a mulher que você perdeu. E saiu sem olhar para trás. No corredor, os passos ecoaram sobre o mármore frio. Cada passo, uma despedida silenciosa, mas também uma promessa. No escritório, Farouk encostou-se à parede e pela primeira vez em anos chorou. Uma lágrima só, silenciosa, mas agora carregada de uma certeza terrível. Havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Paris era exatamente como imaginara, e nada como esperava. A cidade era linda, imponente, cheia de vida. Avenidas infinitas, cafés em cada esquina, pessoas apressadas. Tudo funcionava perfeitamente, mas havia algo errado. Paris não a acolhia. Era como uma obra de arte, linda de admirar, mas fria ao toque. Maísa acordava no apartamento silencioso, tomava café sozinha e saía para enfrentar um mundo que não conhecia. Nos primeiros dias, tudo assustava. Ruas movimentadas, idioma que dominava mal, olhares curiosos. Sentia-se uma intrusa. Aos poucos se adaptou. Aprendeu a pedir café em francês, usar o metrô, caminhar sem medo e, principalmente, aprendeu a estar sozinha. A universidade se tornou seu refúgio. Sorbonne, o nome que sempre pareceu inalcançável. Agora caminhava pelos corredores históricos diariamente. O primeiro dia foi aterrorizante. Jovens franceses confiantes falando rápido demais. Sentou no fundo, calada, tentando entender cada palavra. O professor falava sobre Sartre. A liberdade é o que você faz com o que fizeram de você. As palavras ecoaram como se escritas para ela. Aos poucos se soltou, participando das discussões. Sua perspectiva era única. Falava sobre opressão com conhecimento de causa, sobre liberdade como quem a conquistou na dor. Claire, francesa ruiva e extrovertida, se aproximou primeiro. Você tem uma visão interessante sobre Beauvoir. De onde é? Do Oriente Médio. Ah, por isso. Você entende a luta feminina de forma real. Formaram um grupo. Claire, Pierre, filosofia política. Amina, marroquina que estudava literatura. Thomas, questionador. Passavam horas debatendo nos cafés. Vocês falam de liberdade como conceito, disse um dia. Eu sei como é não tê-la, e como é conquistá-la, e como é descobrir que liberdade pode ser solitária. Os colegas a admiravam, mas ela mantinha distância, nunca se abria completamente. Como explicar que estava ali por causa de um casamento arranjado com um homem que a salvou e depois abandonou? Os professores também a admiravam. Professor Dubois a convidou para ser monitora. Sua análise sobre o segundo sexo foi brilhante. Você tem perspectiva muito madura. Maísa aceitou. Precisava se manter ocupada. Quanto mais tempo livre, mais pensava. E pensar ainda machucava. Mergulhava nos livros com fome. Passava horas na biblioteca lendo Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Ali, se sentia em casa. Livros não julgavam, apenas ensinavam. Durante uma aula sobre Camus, o professor perguntou:
O que é se sentir estrangeiro em sua própria vida? Maísa ergueu a mão. É quando você tem tudo que sempre quis, mas ainda sente que algo fundamental está faltando. É viver uma vida que é sua, mas parece emprestada. Muito profundo. Você deveria escrever sobre suas experiências. Lentamente descobria quem era. Não como filha de Ahmed nem esposa de Farouk, mas como Maísa. Apenas Maísa. Era assustador e libertador. Todo mês, religiosamente, o dinheiro aparecia na conta. Aluguel pago, mensalidade quitada, quantia extra para gastos. Tudo organizado, mas nunca uma carta, nunca uma pergunta. Apenas números frios e eficientes. Às vezes, tarde da noite, pegava o telefone e digitava o número que sabia de cor. O dedo hesitava sobre o botão de chamar, mas nunca ligava. Não sabia o que dizer e tinha medo da resposta. Começou a escrever cartas que nunca enviava. Páginas de sentimentos, saudades, questionamentos, raiva e gratidão. Uma mistura confusa guardada em gaveta como segredos. 3 meses depois da chegada, algo mudou. Maísa parou na frente do espelho uma manhã e não reconheceu a pessoa que a olhava de volta. Seus olhos tinham uma determinação que nunca existira. Seus ombros estavam mais eretos. Havia força ali. Estava se tornando quem sempre quis ser. Em dezembro, nevou. Maísa nunca vira neve. Saiu fascinada. A cidade coberta de branco, silenciosa, quase mágica. Caminhou sentindo os flocos no rosto e, pela primeira vez em meses, sorriu genuinamente. Entendeu que estava crescendo, aprendendo a ser feliz sozinha, descobrindo sua força. Parou diante de uma vitrine e viu seu reflexo entre os flocos de neve. A jovem ajoelhada na areia tinha desaparecido. No lugar estava uma mulher. Mas o sorriso durou pouco. Veio a saudade intensa e devastadora. Queria dividir aquele momento. Queria que ele estivesse ali. Voltou com o coração apertado, entendendo uma verdade dolorosa. A liberdade que sempre sonhou vinha com preço: a solidão. Naquela noite, pela primeira vez, não pensou em ligar para ele. Pensou em como seria se ele a visse agora. Forte, independente, completa. Será que se orgulharia dela? Ou será que finalmente entenderia o que havia perdido? Tinha tudo o que sempre quis. Educação, independência, liberdade. Mas faltava alguém para compartilhar. Alguém que se importasse não com suas notas ou futuro, mas com ela, simplesmente ela. A milhares de quilômetros, em uma cidade que a acolhia, mas não abraçava, em uma vida que era sua, mas se sentia incompleta. O tempo passava, e Maísa crescia. Cada dia mais forte, mais sábia, mais mulher, mas sempre com uma pergunta que ecoava no silêncio. Quando ele finalmente a visse assim, seria tarde demais? 6 meses se passaram. 6 meses de rotina, aprendizado e solidão cultivada. Maísa havia encontrado um ritmo em Paris. Acordava cedo, estudava, assistia a aulas, participava das discussões, voltava para casa, lia até tarde e dormia sempre pensando no que poderia ter sido. Todo mês o dinheiro aparecia religiosamente. Mas não era só isso. Às vezes o telefone tocava, era ele. Ligações curtas, objetivas. Como estão os estudos? Precisa de alguma coisa? Perguntas práticas. Voz controlada. Maísa sempre respondia que estava bem e tentava prolongar a conversa, perguntando sobre ele, sobre qualquer coisa. Mas ele logo encerrava. Bom saber que está bem. Cuide-se. E desligava, deixando 1000 palavras presas na garganta dela. No início tentava ligar de volta, mas ele sempre estava ocupado. Então parou de tentar e passou a esperar que o telefone tocasse, que a voz dele preenchesse o silêncio, mesmo que fria e distante. Nas últimas 2 semanas, silêncio absoluto. Nenhuma ligação. Maísa checava o aparelho constantemente, mas nada. No fundo, tinha medo de que ele tivesse desistido, de que não se importasse mais. Era uma terça-feira de março, quando o inverno dava lugar à primavera. Maísa estava na biblioteca da Sorbonne, cercada por livros, trabalhando em um ensaio sobre Simone de Beauvoir. Liberdade e solidão na condição feminina. Um funcionário se aproximou. Mademoiselle Maísa.
Há alguém esperando por você na entrada. Um senhor. Diz que é importante. O coração disparou. Uma sensação estranha tomou conta dela, como se o mundo tivesse parado. Juntou os livros com mãos trêmulas e caminhou pelos corredores. Cada passo, uma eternidade. Chegou ao hall principal e o viu. Faruk. Parado próximo à entrada, impecável como sempre. Terno escuro, postura ereta, mas havia algo diferente. Mais maduro, mais cansado. E nos olhos, uma inquietação que ele tentava esconder. Os olhos se encontraram. Por um segundo, o tempo congelou. 6 meses de saudade explodiram no peito. Ela caminhou até ele devagar, como em sonho. Faruk. Maísa. Ele disse o nome dela como quem sussurra uma oração esquecida. Por um instante, a máscara de controle vacilou. Você está bem. Não era pergunta, era constatação. Mas havia alívio ali, como se ele precisasse ver com os próprios olhos. Estou em Paris para uma conferência. Mas... Ele hesitou, como se lutasse contra as próprias palavras. Mas vim te ver. A honestidade a desarmou. Parte dela queria gritar, chorar, perguntar por que demorou tanto. Outra parte queria apenas olhar para ele, gravar cada detalhe. Podemos conversar? Saíram em silêncio. Paris estava linda. Sol suave, brisa fresca, árvores florescendo. Mas ela só conseguia pensar. Ele estava ali. Sentaram-se num café discreto, como estranhos educados, mas havia eletricidade no ar. Como estão as aulas? Tom técnico, quase profissional, mas ela notou como ele segurava a xícara com força demais. Bem, professor Dubois me convidou para ser monitora. Isso é bom. Você sempre foi inteligente. Ele parecia genuinamente interessado, mas havia distância. Como se ela fosse um projeto, uma responsabilidade que precisava verificar. Perguntava sobre livros, estudos, mas nunca como ela se sentia, se estava feliz. Só queria saber o que fazia, como se a pessoa por trás das ações não importasse. Isso começou a doer. E você? Como está? Faruk hesitou, desviou o olhar. Por um segundo a máscara escorregou e ela viu algo parecido com vulnerabilidade. Bem, ocupado. Ele respirou fundo antes de continuar. As famílias têm pressionado sobre o compromisso com minha prima. Há obrigações, decisões que precisam ser tomadas. Mas ainda não resolvi nada. A menção da prima foi como soco no estômago. Mas havia algo na voz dele. Um cansaço que não existia antes. Mudou de assunto rapidamente. Perguntou sobre o apartamento. O silêncio cresceu, pesado e incômodo. Maísa finalmente entendeu. Ele estava ali por dever. Para verificar se ela estava bem, se o dinheiro estava sendo bem usado, se o projeto Maísa funcionava. Mas não estava ali por ela. Não como pessoa, não como mulher, não como alguém que um dia salvou. Mesmo entendendo, não conseguia evitar esperar algo mais. Um olhar diferente, uma palavra íntima, mas nada veio. Foi bom te ver bem. Seguindo em frente, Faruk se levantou, mas hesitou por uma fração de segundo, como se quisesse dizer algo mais. Continue estudando. Você tem potencial. Colocou o dinheiro na mesa. Por um momento, pareceu que ia dizer algo mais, que ia quebrar aquela distância formal. Mas então se virou e saiu, sem abraço, sem toque, sem perguntar quando se veriam novamente. Maísa ficou sozinha com o chá esfriando e uma dor nova crescendo no peito. Ele havia aparecido depois de 6 meses, confirmado que ela estava viva e funcionando, e simplesmente foi embora. Como quem cumpre obrigação, como quem visita investimento. Mas por que ela havia visto aquela hesitação? Por que ele parecia estar lutando contra si mesmo? Naquela noite, chorou pela primeira vez desde que chegou a Paris. Chorou porque ele havia vindo e porque havia ido embora. Chorou porque entendeu que talvez nunca tivesse sido mais que isso. Um projeto, uma boa ação, uma consciência tranquila. E chorou porque, mesmo sabendo disso, mesmo vendo com clareza, ainda o amava. Silenciosamente, desesperadamente, sem esperança. Mas agora com uma pergunta que a atormentaria.
E se ele também estava lutando contra algo que não podia admitir? Maísa estava prestes a descobrir que algumas barreiras podem ser quebradas com um simples toque. Mais alguns meses se passaram. O verão chegara a Paris, quente e vibrante. Maísa havia se tornado estudante exemplar. Suas notas eram as melhores da turma. Professor Dubois a elogiava constantemente. Claire e os outros a respeitavam. Havia encontrado seu lugar naquele mundo acadêmico, mas ainda carregava aquele mistério nos olhos, aquela melancolia indecifrável. Desde a visita de Farouk, as ligações voltaram. Esporádicas, curtas, técnicas, como se nada tivesse mudado. Como se o encontro no café nunca tivesse acontecido. Mas algo havia mudado em Maísa. Ela parou de esperar, parou de alimentar esperanças. Começou a viver apesar da saudade. Foi quando a universidade anunciou a exposição, uma mostra coletiva de trabalhos dos estudantes. Seu ensaio sobre liberdade e identidade feminina é brilhante. Deveria apresentá-lo, incentivou o professor Dubois. Maísa hesitou. Expor seus pensamentos, suas reflexões íntimas, era como despir a alma em público. Você tem algo único a dizer. As pessoas precisam ouvir, encorajou Claire. Decidiu participar. Seu trabalho, Entre Areias e Liberdade, uma reflexão pessoal. Não revelava detalhes da própria vida, mas falava sobre identidade, escolha, o preço da liberdade, com profundidade que só quem viveu poderia ter. Na quinta anterior, hesitou. Pegou o telefone, digitou, apagou, reescreveu, apagou novamente. Finalmente enviou algo simples. Tenho uma apresentação na universidade mês que vem, dia 15 às 15 horas. Sorbonne, Auditório Central. Caso tenha interesse e possa viajar. Não era convite, apenas informação. Não esperava resposta. No sábado chegou cedo, vestindo azul marinho simples, cabelos presos, maquiagem discreta. Queria parecer séria, acadêmica, a mulher que ele havia perdido. O auditório foi se enchendo. Claire chegou com o grupo todo. Pierre, Amina, Thomas, todos apoiando. E então aconteceu o inesperado, quando olhou para o fundo do auditório. O viu. Farouk. Parado próximo à entrada, impecável como sempre. Terno cinza, postura ereta. Ele havia vindo. Realmente viera. Maísa sentiu as pernas bambearem, mas desta vez por um motivo diferente. Não era mais a menina insegura. Era a mulher que havia prometido se tornar. A apresentação foi um borrão. Falou sobre liberdade conquistada na dor, identidade construída no exílio, o paradoxo de ser livre, mas solitária. Sua voz saiu firme e clara, e por dentro sabia que cada palavra era para ele. A plateia aplaudiu. Brilhante, simplesmente brilhante, disse professor Dubois. No coquetel posterior, Maísa tentava interagir, mas seus olhos procuravam ele. Farouk caminhava em silêncio, observando outras apresentações com expressão neutra, como visitante educado. Mas ela notou. A forma como seus olhos sempre voltavam para o painel dela. Como suas mãos estavam ligeiramente tensas. Como parecia estar lutando contra algo interno. Quando chegou diante do trabalho dela, parou. Leu cada linha com atenção total, como se procurasse pistas sobre quem ela havia se tornado. Maísa se aproximou, não mais hesitante, coração disparado, mas determinada. Você veio. Vim. Ficaram lado a lado diante do painel, sem dizer nada. Ao redor as pessoas passavam, conversavam, brindavam, mas ali havia uma bolha de silêncio, como se o mundo tivesse parado. Maísa sentia a presença dele intensamente. O cheiro do perfume, a respiração controlada, a proximidade que não tinha há meses. Foi então que aconteceu. Sem pensar, sem decidir, Farouk segurou a mão dela. Um gesto automático, natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Maísa sentiu a pele arder. O toque era quente, firme, familiar mesmo sendo o primeiro, mas desta vez não se assustou. Apenas fechou os olhos por um instante, gravando aquele momento. Por alguns segundos ele não percebeu, absorto no texto, até sentir a serenidade dela, tão diferente da menina que havia deixado partir. Quando se deu conta do que fazia, começou a soltar.
mas ela entrelaçou os dedos nos dele. Suave, mas decidida. Faruk a olhou surpreso. Desculpe. A voz saiu baixa, constrangida. Maísa não respondeu com palavras. Apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de uma segurança que não existia antes. O sorriso de quem sabia exatamente quem era. Não se desculpe, sussurrou. Você finalmente me tocou. Faruk desviou o olhar, mas não soltou completamente a mão dela. Voltou a observar o ensaio, mas suas mãos tremiam levemente. Está bem escrito. Maduro, reflexivo. Você cresceu. Elogio técnico, distante. Mas ela percebeu algo mais na forma como evitava seus olhos, na tensão nos ombros, na respiração mais profunda. Cresci. Ela confirmou com voz firme. Exatamente como você queria. Ele finalmente a olhou. E o que viu ali o desarmou completamente. Não era mais a menina vulnerável. Era uma mulher, segura, inteligente, livre e ainda mais bela do que lembrava. Conversaram mais alguns minutos sobre o trabalho, a universidade. Nada pessoal, nada íntimo, como sempre. Mas havia eletricidade no ar. Uma tensão que não existia antes. Faruk se despediu educadamente, cumprimentou o professor Dubois e começou a sair. Mas parou na porta, olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os dela através da multidão. Pela primeira vez em anos, Maísa viu medo nos olhos dele. Não medo dela, mas medo de si mesmo. Então, ele saiu, como quem foge de algo perigoso. Maísa ficou cercada pelos amigos e elogios, mas pensando apenas naqueles segundos, na mão dele sobre a sua, no calor que ainda sentia na pele, no jeito como ele se assustara, não com o toque, mas com a própria reação. Naquela noite, voltou para casa diferente. Não se deitou exausta. Ficou na janela, olhando para Paris, e sorriu. Pela primeira vez admitiu para si mesma completamente e sem reservas que o amava, desesperadamente, mas não mais sem esperança, porque havia visto algo nos olhos dele hoje, algo que ele tentava esconder, mas que ela finalmente aprendera a reconhecer. Ele também sentia, e agora ela sabia. A próxima jogada seria dele. Algumas verdades chegam vestidas de gala e quebram corações em pedaços. Dias depois da exposição, Maísa ainda sentia o fantasma do toque. A mão dele sobre a sua por segundos apenas, mas eternos na memória. Revivia o momento constantemente. A surpresa nos olhos dele, o constrangimento, como havia fugido logo depois. Como se tivesse feito algo proibido, mas também como se tivesse gostado. Havia esperança ali. Pela primeira vez em meses, esperança real. Checando e-mails da universidade, viu um convite para evento beneficente promovido pela Sorbonne. Educação e esperança. Um futuro para jovens refugiadas. No final da página, a lista de patronos. E lá estava, Faruk al-Hazir. O coração acelerou. Ele estaria em Paris novamente, tão cedo depois da exposição. Talvez quisesse vê-la de novo. Talvez aquele toque significasse algo. A data era no sábado seguinte, evento elegante no Hotel George V. Desta vez, Maísa não hesitou. Comprou um ingresso simples, o mais barato para estudantes. No sábado à noite se arrumou com cuidado. Vestido preto discreto, cabelos soltos, maquiagem leve. Queria parecer elegante, sem chamar atenção, mas também queria que ele a visse. O Hotel George V estava deslumbrante. Luzes douradas, flores por toda parte. Pessoas bem vestidas com taças de champanhe. Diplomatas, empresários, acadêmicos. Maísa se sentiu deslocada, mas diferente desta vez. Mais confiante. Circulou pelo salão procurando. Foi quando o viu do outro lado. Faruk impecável de smoking preto, conversando com pessoas importantes. Como sempre parecia estar no comando. Observou-o, esperando o momento certo para se aproximar. Ele estava exatamente como esperava. Sério, concentrado, profissional. Mas belo, sempre tão belo. E então seu mundo desabou. Uma mulher se aproximou dele, alta, elegante, lindíssima. Cabelos escuros em coque perfeito, vestido azul marinho clássico e caro. Postura de quem nasceu naquele mundo.
Maísa sentiu o corpo gelar, mas ainda assim esperou que fosse apenas uma conhecida, uma colega de trabalho. A mulher se posicionou ao lado de Faruk naturalmente, como se fosse seu lugar. E ele não se afastou. Pelo contrário, sorriu para ela. Um sorriso que Maísa nunca vira. Caloroso, genuíno, íntimo. O tipo de sorriso que ela sonhara receber um dia. A mulher falava com facilidade, cumprimentava pessoas, sorria. Tinha presença serena e segura, como se pertencesse àquele ambiente. Como se pertencesse a ele. E em dado momento, tocou o braço de Faruk. Gesto simples, natural, mas carregado de intimidade. A intimidade de quem tem o direito. Maísa sentiu o ar escapar dos pulmões. As pernas fraquejaram. Conseguiu se aproximar o suficiente, escondida entre outros convidados, esperando ouvir algo que explicasse, que negasse o que seus olhos viam. "Ela está bem?" perguntou a mulher com voz suave e preocupada. "Sim, está se desenvolvendo bem nos estudos", respondeu Faruk. Maísa recuou como se tivesse levado um tapa. Eles estavam falando dela. Ela era um assunto, uma responsabilidade compartilhada, um projeto em que trabalhavam juntos. Enquanto ela sonhava com ele, ele discutia sua vida com outra mulher, sua noiva. Saiu dali rapidamente, procurou um canto reservado. As mãos tremiam, coração disparado. Pegou o celular com dedos trêmulos, entrou no site do evento, rolou até encontrar as notícias. E lá estava sua sentença, uma matéria com foto de Faruk e a mulher lado a lado, sorrindo para a câmera. O título, Faruk Al-Hazir e sua noiva, Laila Nasir, unem forças em mais uma iniciativa pela educação de jovens refugiadas. Noiva. A palavra ecoou como gongo, como veredicto, como fim. Leu a matéria inteira com visão turva. Laila era formada em relações internacionais, trabalhava com ONGs humanitárias, vinha de família tradicional dos Emirados. Era perfeita para ele, do mesmo mundo, da mesma classe, com os mesmos valores. Tudo que Maísa nunca seria. Tudo que ela ingenuamente pensara que não importava. Olhou ao redor. O evento continuava, pessoas riam, conversavam. Faruk e Laila circulavam juntos como o casal perfeito. Ele a apresentava às pessoas, ela sorria graciosamente. Pareciam encaixados como peças de quebra-cabeças, como se fossem feitos um para o outro. Não conseguiu ficar. Saiu antes do evento acabar, caminhou pelas ruas de Paris que de repente pareciam mais frias, mais vazias. Não sentia raiva, sentia-se idiota. Não sentia surpresa, sentia-se usada. Chegou ao apartamento em silêncio. Ligou apenas uma luz pequena. Sentou na cama ainda de vestido. Na mesa, o envelope da universidade com parabéns pela apresentação. Na janela, flores que comprara dias antes, já murchas e esquecidas. Como ela, como as ilusões que alimentara. Olhou ao redor do quarto, seu quarto, sua vida, sua liberdade. Tudo que ele lhe dera enquanto planejava o futuro com outra. Pela primeira vez se sentiu completamente sozinha. Não a solidão melancólica dos primeiros meses, nem a saudade romântica das últimas semanas, mas uma solidão definitiva. A solidão de quem entendeu que nunca foi mais que um projeto, uma boa ação, uma consciência tranquila. Enquanto ele tinha uma vida real com uma mulher real que o conhecia, completava e pertencia ao seu mundo. Uma mulher que merecia o sorriso que Maísa nunca receberia. Tirou o vestido lentamente, vestiu o pijama velho e se deitou. Desta vez não chorou, não se desesperou. Apenas aceitou. Faruk tinha uma noiva, uma vida planejada, um futuro definido. E ela era apenas uma passagem, um capítulo que ele fecharia quando tivesse certeza de que estava bem, de que estava seguindo em frente como havia dito. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, não pensou nele antes de dormir. Não alimentou esperanças, não revisitou memórias, apenas dormiu e sonhou que era livre de verdade, livre até mesmo dele. Às vezes a maior vingança é simplesmente não precisar mais de alguém. Depois do evento no Hotel George V, Maísa simplesmente sumiu. Não respondeu mensagens de Claire, não apareceu nas aulas, não atendeu ligações.
simplesmente desapareceu. Por 3 dias ninguém soube onde estava. Os amigos ficaram preocupados. Professor Dubois perguntou por ela. Mas Maísa havia se tornado um fantasma. Estava no apartamento, mas não vivia. Apenas existia sem comer direito, sem dormir, processando a verdade que finalmente havia compreendido. No segundo dia, o telefone começou a tocar. Era ele. Maísa olhava para a tela sem atender. Uma ligação, 2, 5, 10 ligações perdidas. Mensagens chegavam constantemente. Maísa, me responda. Estou preocupado, por favor, me diga que está bem. Ela lia tudo com um sorriso amargo. Agora se preocupava? Agora queria respostas? Não respondeu. Não tinha nada a dizer. Na verdade, nunca havia tido tanto a dizer. E tão pouco interesse em fazê-lo. No terceiro dia ele parou de ligar. Maísa não se surpreendeu. Era típico dele. Persistia até um ponto. Depois desistia quando as coisas ficavam inconvenientes. Mas ela subestimou o desespero de um homem que percebe que perdeu o controle. Na manhã seguinte, decidiu sair. Não podia ficar trancada para sempre. Tinha uma vida para reconstruir. Uma vida que seria completamente sua. Vestiu roupas simples, cabelos presos, nenhuma maquiagem. Não para desleixo, mas porque não precisava mais impressionar ninguém. Decidiu ir à universidade, pegar os livros esquecidos e conversar com o professor Dubois. Caminhou pelas ruas de Paris. A cidade continuava linda e vibrante, e pela primeira vez em dias isso não a incomodou. Chegou à Sorbonne, foi direto para a biblioteca. Precisava de silêncio, de paz, de um lugar onde pudesse planejar seu futuro. Mas quando dobrou a esquina, o viu. Farouk estava ali, parado próximo à entrada da biblioteca, como se estivesse esperando, como se soubesse que ela viria. Maísa parou, mas desta vez, seu coração não disparou, apenas suspirou. Ele estava diferente, cansado, preocupado, cabelos ligeiramente bagunçados como se não tivesse dormido. Boa, que perdesse algumas noites de sono também. Os olhos dele a encontraram e ela viu algo que nunca vira antes. Desespero real e puro. Ele caminhou em direção a ela com passos rápidos e determinados. Maísa, graças a Deus. Onde você estava? Estive te procurando. A voz saiu carregada de alívio. Ela o olhou com uma calma que o desestabilizou. Por quê? A pergunta o desarmou. Como assim? Por quê? Você desapareceu, estava preocupado. Entendi, verificação de rotina, né? Para ter certeza de que seu projeto estava funcionando. Maísa, do que você está falando? Ela respirou fundo e sorriu. Não um sorriso triste, um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. Não precisa explicar, Farouk. Eu entendi tudo. Vi você com ela, Laila. Li a matéria. Sei que são noivos. Farouk abriu a boca para falar, mas ela levantou a mão. E está tudo bem. Realmente está. Vocês são perfeitos juntos. Disse isso sem amargura, sem raiva, sem acusação, com a serenidade de quem havia encontrado a verdade. Maísa, deixe-me explicar. Não precisa. A voz saiu firme, adulta. Eu não sou mais uma peça na sua consciência. As palavras atingiram como socos. Farouk sentiu o ar escapar dos pulmões. Você me salvou, me deu oportunidades, me tirou daquele lugar. E sou grata, sempre serei, mas daqui para frente eu ando sozinha. Maísa, você não entende. Entendo perfeitamente. Ela se aproximou e pela primeira vez foi ela quem ditou o tom da conversa. Vou devolver o restante da bolsa ou doar para outra pessoa que precise. Não quero mais seu dinheiro, nem sua pena, nem sua responsabilidade. Cada palavra era uma punhalada. Farouk sentia o mundo girando. Isso não é pena. É sim. Maísa tocou o braço dele gentilmente, mas agora era ela consolando ele. E está tudo bem. Você fez mais por mim do que qualquer pessoa, mas agora eu cresci como você queria. Posso cuidar de mim mesma. Farouk a olhou nos olhos e viu algo que o apavorou. Não havia dor ali, não havia súplica. Havia paz. E pior ainda, havia indiferença. A paz de quem havia aceitado, de quem havia seguido em frente. Exatamente como ele sempre disse que queria. Maísa. Obrigada por tudo, Farouk.
Ela sorriu mais uma vez. Um sorriso genuíno e adulto. Seja feliz com ela. Vocês merecem. E então se virou e começou a se afastar. Passos não lentos e decididos, mas ligeiros. Como quem tem pressa de voltar à própria vida. Farouk ficou paralisado vendo ela ir embora sem gritar, sem correr atrás, sem implorar. Pior, vendo ela ir embora como se ele não importasse mais. Maísa, espere. Ela parou por um segundo, o tempo parou com ela, sem se virar. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. O que poderia dizer? Que estava confuso, que se sentia perdido. Pela primeira vez na vida não sabia o que fazer, que havia percebido tarde demais que ela havia se tornado indispensável. Maísa esperou exatamente 3 segundos, tempo suficiente para ele se decidir. Tempo suficiente para ela confirmar que ele não tinha nada importante a dizer. Então, continuou caminhando, e desta vez, não parou. Farouk ficou ali no corredor da Sorbonne, vendo a mulher que salvá-lo de volta, dando a ele a liberdade que sempre disse que queria, mas que agora parecia a coisa mais terrível do mundo. Pela primeira vez em anos, não tinha controle, não tinha plano, não tinha certeza. Tinha apenas o eco dos passos dela se afastando e a terrível compreensão de que havia perdido algo que talvez nunca soubesse que tinha. E pior, havia perdido para sempre. Encostou na parede, fechou os olhos e, pela segunda vez na vida, deixou uma lágrima cair. Silenciosa. Como tudo entre eles. Como tudo que agora acabara. Como o som de uma porta se fechando para sempre. O voo de volta para Dubai foi interminável. 12 horas de silêncio, pensamentos e arrependimentos. Farouk olhava pela janela vendo o mundo mudar lá embaixo. Europa, Ásia, deserto. Cada quilômetro o levava para mais longe dela. E pela primeira vez, isso não parecia certo. Chegou ao palácio no final da tarde. O lugar estava exatamente igual. Imponente, silencioso, perfeito. Mas algo havia mudado. Ou talvez ele é que havia mudado. Os empregados o cumprimentaram respeitosamente, informaram sobre reuniões e compromissos. Farouk apenas assentiu, subiu para o escritório e tentou trabalhar. Mas não conseguia se concentrar. Cada documento parecia irrelevante, cada reunião perda de tempo. Sua mente estava em Paris, naquele corredor da Sorbonne, nos olhos dela quando disse adeus, na paz que havia ali. A paz de quem havia crescido, como ele sempre disse que queria. Os dias passaram assim. Farouk funcionava no automático, atendia reuniões, assinava contratos, tomava decisões importantes, mas não estava realmente presente, como se uma parte dele tivesse ficado em Paris. As pessoas começaram a notar. Assistentes comentavam baixinho, familiares faziam perguntas. Está tudo bem? Você parece distante. Ele respondia que estava apenas cansado, que precisava de tempo. Mas sabia que não era isso. Era algo muito mais profundo. Uma inquietação que não conseguia nomear. Um vazio que não sabia como preencher. Foi numa quinta-feira que Laila apareceu. Chegou sem avisar, como sempre fazia. Tinham essa intimidade dos noivos arranjados, que se conheciam há anos, se respeitavam, mas não se amavam. Farouk estava no escritório tentando ler relatórios financeiros, mas as palavras dançavam na página. Posso entrar? Claro. Leila entrou e fechou a porta atrás de si. Movimento que chamou a atenção dele. Ela nunca fechava a porta, sempre deixava entreaberta por respeito. Mas hoje era diferente. Sentou-se na cadeira em frente, postura ereta, mãos no colo. Como sempre, perfeita. Você voltou diferente de Paris. Direto ao ponto, como sempre. Diferente como? Ausente. Perturbado. Não durmo bem há algumas noites. Não é isso. Eu vi, Farouk. Viu o quê? A forma como você ficou depois de vê-la. O silêncio caiu como cortina pesada e definitiva. Farouk tentou manter a frieza, a máscara que usava há anos, mas com Laila nunca funcionou. Ela o conhecia bem demais. Não sei do que está falando. Sabe sim, na exposição no evento beneficente, você ficou diferente depois de vê-la. Como se tivesse visto um fantasma.
Ou pior, como se tivesse visto a si mesmo. Faruk desviou o olhar. Não conseguia negar. Não para ela. Eu aceitei esse casamento por lealdade às famílias, por causa dos compromissos, da imagem pública, por respeito mútuo. Mas eu mereço ser amada por inteiro. As palavras saíram sem acusação, apenas verdade. E você já pertence a outra. Faruk a olhou nos olhos e viu compreensão ali. Não raiva, não ciúme, apenas aceitação. Layla, não precisa explicar. Ela se levantou, caminhou até a janela, olhou para os jardins. Sempre soube que você não me amava, como eu não te amo. Pensávamos que isso era suficiente, que o respeito bastaria, que cresceríamos juntos no afeto. Virou-se para ele. Mas você descobriu o que é amar, e agora não consegue fingir. Faruk fechou os olhos. Ela me deixou, cortou todos os laços, disse que não precisava mais de mim. Então, por que você está sofrendo? A pergunta o desarmou. Por que estava sofrendo? Deveria estar aliviado. O projeto Maísa havia dado certo. Ela estava independente, forte, livre, exatamente como planejado. Mas não estava aliviado. Estava perdido. Layla respirou fundo, se aproximou dele. Não quero me casar com um homem cujo coração já pertence a outra, mesmo que seja com uma mulher que nem sabe o quanto é amada. As palavras ecoaram no silêncio. Faruk sentiu algo se rompendo no peito, na mente, nas certezas que construiu ao longo dos anos. Layla, as famílias. Eu converso com elas. Explico que descobrimos incompatibilidades, que é melhor para todos. Não haverá escândalo. Ela sorriu com doçura, o mesmo sorriso que sempre teve, gentil e compreensivo. Você me salvou de um casamento sem amor. Agora eu te salvo do mesmo. Dirigiu-se à porta. Parou antes de sair. Espero que um dia ela saiba o quanto é amada. E saiu deixando Faruk completamente sozinho. Pela primeira vez em anos ele era livre. Livre para escolher, para amar, para viver como quisesse. Mas a liberdade nunca havia parecido tão assustadora, porque pela primeira vez não sabia o que fazer com ela. Levantou-se, caminhou até a janela, olhou para o horizonte, para o céu que se estendia infinitamente, e se perguntou se ainda havia tempo, se ainda havia chance, se ela poderia perdoá-lo por ter demorado tanto para entender o que o coração já sabia há muito tempo, mas que a mente se recusava a aceitar. Agora não havia mais desculpas, não havia mais obrigações, não havia mais paredes. Só havia uma pergunta. Uma única pergunta que ecoava no silêncio do palácio, no vazio do seu coração, e que só ela poderia responder. 3 meses haviam se passado desde que Maísa cortou todos os laços, desde que disse adeus nos corredores da Sorbonne. 3 meses desde que Faruk descobriu o que era liberdade e vazio. Em Paris, Maísa tentara continuar, voltar às aulas, aos livros, à rotina. Mas tudo a lembrava dele. A biblioteca onde ele a encontrou, o café onde conversaram, a universidade onde apareceu na apresentação. Cada canto de Paris tinha uma memória, uma sombra do que poderia ter sido. Foi numa noite de insônia que decidiu escrever uma carta. Dizer tudo o que não conseguiu dizer, explicar, se despedir adequadamente. Sentou-se à mesa, pegou papel e caneta. Faruk. Parou. As palavras não vinham. Obrigada por tudo que fez por mim. Não. Soava formal demais. Eu sempre soube que você não. Parou novamente, lágrimas borrando a tinta. Tentou dezenas de vezes. Cartas que nunca terminava, palavras que não saíam certas, sentimentos que não cabiam no papel. Ao amanhecer, desistiu. Havia papéis amassados espalhados pelo chão como os pedaços do seu coração. E teve certeza. Não conseguiria ficar em Paris. Tinha que ir embora. No mesmo dia começou a se organizar. Pesquisou cidades próximas, universidades, apartamentos. Lyon apareceu como opção. Cidade universitária, menor que Paris, mais tranquila e anônima. Perfeita para recomeçar. Em 1 semana estava partindo. Levou apenas o necessário.
Deixou o apartamento impecável. Parou em frente à porta, respirou fundo e pela primeira vez não esperou por ninguém. Sem avisar ninguém, nem Claire, nem professor Dubois. Simplesmente desapareceu como fantasma que se cansa de assombrar. Lyon a recebeu em silêncio. Cidade histórica, ruas estreitas, menos turistas. O apartamento era pequeno e simples no quarto andar de um prédio antigo. Nada luxuoso, nada pago por ele. Era dela, realmente dela, conquistado com as próprias mãos. Inscreveu-se na Universidade de Lyon para continuar literatura e arrumou trabalho meio período numa livraria. A proprietária, Madame Dubois, era gentil. Você tem olhos tristes, ma chérie, mas também tem força. Vai dar tudo certo. As primeiras semanas foram difíceis. Acordava pensando que estava em Paris, procurava o telefone esperando que ele tivesse ligado, checava e-mails que nunca chegavam, mas aos poucos se adaptou. A nova rotina a ajudava. Trabalho pela manhã, aulas à tarde, estudos à noite. Sem tempo para pensar, lembrar, sentir saudade. Os colegas da nova universidade eram diferentes, menos sofisticados que os da Sorbonne, mais simples e genuínos. Ela se enturmou devagar, participou de exposições locais pequenas e modestas, mas suas, feitas e pagas com as próprias mãos, sem patrocínio, apenas merecimento. Todo mês o dinheiro ainda chegava na conta de Paris. Maísa via as notificações no celular, mas não tocava em nada. Deixava acumular como peso que não queria carregar. Pensou em devolver, mas isso seria contato, seria dar sinal de vida. Então simplesmente ignorava. Por fora, tudo funcionava perfeitamente. Trabalhava, estudava, vivia, sorria. Parecia normal. Mas por dentro, vivia em silêncio absoluto. Não era paz, era ausência. A ausência de algo fundamental que tentava convencer a si mesma que nunca teve direito de ter. Olhava-se no espelho todas as manhãs repetindo. Ele sentia pena. Só pena. Amor de verdade é diferente. Você merece mais do que compaixão. E tentava acreditar. Mas algumas noites, quando Lyon dormia em silêncio, se pegava olhando para o telefone, esperando algo que nunca viria. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Farouk vivia seu próprio inferno. As primeiras semanas após o rompimento com Laila foram estranhas. Estava livre. Finalmente livre para fazer o que quisesse, ir onde quisesse, amar quem quisesse, mas não sabia por onde começar, como se tivesse seguido um roteiro a vida inteira e de repente não havia mais páginas. No segundo mês, chegou a inquietação, uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse faltando. Tentou ligar para ela. O número não atendia. Enviou mensagem sem resposta. Achou que ela estava ocupada, que logo retornaria. Mas os dias passaram e o silêncio permaneceu. Ligou para a universidade. Mademoiselle Maísa, ela não estuda mais aqui. Cancelou a matrícula há algumas semanas. Como assim? Para onde foi? Não sabemos, monsieur. Ela não deixou informações. O sangue gelou. Ela havia sumido simplesmente. Ligou para contatos em Paris, investigadores particulares, pessoas influentes. Procurou como agulha no palheiro, mas ela havia desaparecido completamente sem rastros, como se nunca tivesse existido. Pela primeira vez na vida, experimentou a impotência real e absoluta. Ele que sempre controlava tudo, que sempre tinha soluções, não conseguia encontrar a única pessoa que realmente importava. Passava noites em claro, imaginando onde estava, se estava bem, segura, feliz, e compreendeu algo terrível. Nunca teve controle sobre o que sentia por ela desde o primeiro dia, desde que a viu ajoelhada na areia. O que sentiu naquele momento não foi pena nem compaixão. Foi reconhecimento, como se uma parte da sua alma tivesse encontrado a outra metade. Havia passado anos fugindo dessa verdade, escondendo-se atrás de obrigações, razões práticas, medos racionais. Mas agora, quando finalmente estava livre para amá-la, ela havia desaparecido. E talvez fosse tarde demais. Sentou-se no escritório, olhou para o horizonte infinito
e entendeu que havia perdido a única mulher capaz de desfazer, em silêncio, o império das certezas que acreditava inabaláveis. Agora restava apenas o eco do que poderia ter sido e do que, por covardia ou atraso, talvez nunca mais fosse. Farouk estava no escritório tarde da noite, revisando relatórios financeiros, tentando se manter ocupado. Nos últimos meses, o trabalho era sua única distração, a única forma de não pensar nela. Clicou numa pasta de e-mails quando viu um e-mail diferente. Artigos sobre investimentos culturais, como solicitado. Não se lembrava de ter pedido isso, mas abriu mesmo assim. Havia links sobre galerias emergentes na Europa, jovens artistas promissores. Rolou distraidamente até que um título chamou a atenção. Jovens Vozes do Exílio. Arte que nasce da dor. A matéria falava sobre artistas refugiados. E então viu uma foto pequena de uma jovem de costas, pintando uma tela enorme. Cabelos castanhos, postura familiar. O coração parou dentro do peito. Rolou para ver a legenda. Maísa, artista emergente em Lyon, trabalha em sua série, Entre Areias e Céus. Era ela. Tinha certeza absoluta. Leu a matéria inteira 2 vezes. A série principal, Areia e Honra, será exposta na Galeria Lumière, Lyon. Final de semana. Ela estava viva, estava bem, estava criando arte, transformando a dor em beleza, exatamente como ela sempre foi, forte, resiliente, única. Preciso do primeiro voo para Lyon, França, hoje mesmo. A decisão saiu de dentro dele como um grito abafado. A primeira realmente sua em meses. Na manhã seguinte estava no aeroporto. Não avisou ninguém, apenas foi. 6 horas de ansiedade, se perguntando se estava certo, se ela estaria lá, se ainda havia tempo. Chegou à cidade no final da tarde. A galeria ficava no centro histórico. Pequena, discreta, exatamente o tipo de lugar que ela escolheria. Entrou pouco antes do fechamento. O espaço estava quase vazio, apenas algumas pessoas terminando a visita. E então a viu. Maísa estava no fundo da galeria organizando as últimas telas, guardando papéis, limpando pincéis. Havia mudado, mais madura, mais segura, cabelos um pouco mais curtos, roupas simples, mas elegantes. Havia uma serenidade nela que não existia antes. Farouk caminhou devagar entre as obras, contemplando cada tela, reconhecendo a paleta de cores, os traços, o estilo. A dor transformada em arte. A obra principal estava no centro. Uma mulher ajoelhada no deserto, olhos vendados, mãos no colo. Ao fundo, montanhas de areia e um céu infinitamente azul. Uma pressão estranha tomou o peito. Era ela. Era o começo de tudo. O dia que a salvou. O dia que se perdeu. Maísa se virou para pegar algo e o viu. Por um segundo, parou completamente como se tivesse visto um fantasma. Os olhos se encontraram longamente, intensamente. 5 meses de saudade. 5 meses de silêncio. 5 meses de arrependimento. Tudo ali, naquele olhar. Farouk caminhou até ela devagar, sem pressa, como quem tem medo de assustar. Maísa. A voz saiu baixa, carregada. Ela respondeu quase sem fôlego. Farouk. O nome dele escapou como uma oração. Farouk continuou, as palavras saindo atropeladas. Desde o primeiro dia. Eu já sabia, só não sabia o que fazer com isso. Por que você está aqui? Os olhos dela se encheram de uma mistura de dor e esperança. Porque não consigo viver sem você. Porque cometi o maior erro da minha vida te deixando ir embora. Lágrimas apareceram e ela murmurou. Farouk, é tarde demais. Não é. A voz dele ficou firme. A verdade é que eu te amo. Desde o primeiro dia, desde que te vi ajoelhada na areia. Você me mandou embora. A mágoa ainda estava ali. E por dias, noites, semanas, ela se perguntou se era só isso que merecia. Ser deixada para trás. Como se não fosse suficiente para ser amada apenas salva. Porque tive medo. Medo do que sentia. Medo de te prejudicar. Ele tocou o rosto dela gentilmente, como quem pede perdão.
Você sempre foi o lugar onde minha alma descansava. Só agora entendo isso. E eu fui covarde demais para admitir. Não havia raiva nos olhos dela. Havia dor, esperança, amor. Ela sussurrou. Quer subir? Maísa trancou a galeria com mãos trêmulas. Subiu com ele as escadas estreitas que levavam ao apartamento. O piso de madeira rangendo suavemente sob os pés deles. O som ecoava pelas paredes como uma música íntima. O apartamento era pequeno, aconchegante. Tudo falava dela, da vida que construiu sozinha. Sentaram no sofá pequeno, frente a frente. Faruk começou devagar. Eu menti para mim mesmo por anos. Dizia que era compaixão, responsabilidade, mas nunca foi só isso. Você não era minha para ter, você era minha para amar. E eu fui covarde demais para fazer isso. Ela o olhou com uma ternura que ele não esperava. Eu também tive medo. De não ser suficiente, de ser só gratidão. Mas você pode me amar. Agora eu sei que pode. Me perdoa? Por ter demorado tanto? Maísa não respondeu com palavras. Se inclinou e o beijou. Anos de saudade ali. Anos de dor finalmente transformados em algo maior. Eles se levantaram juntos e caminharam até o quarto. Maísa tremeu. Não de frio, de antecipação, de medo, de desejo. A boca dele buscou a dela novamente, com uma lentidão reverente. As mãos dele percorrendo gentilmente o rosto, o pescoço, os ombros, como quem descobre um tesouro. Com mãos trêmulas, ela desfez a blusa devagar, como se estivesse abrindo um segredo. Ele contemplava como quem pede permissão. Cada movimento dela, cada sinal. Quando ela ficou apenas com a roupa íntima, parou. Olharam um para o outro. Tempo suspenso. Corações sincronizados. Tem certeza? A voz dele quase um sussurro. Nunca tive tanta certeza de nada. Faruk a deitou com cuidado. Cada gesto era pura delicadeza. Ele era tão grande comparado a ela, tão forte e ela tão pequena e delicada em suas mãos, mas havia confiança total nos olhos dela. Ele se posicionou sobre ela devagar, controlando cada movimento. As mãos tremiam, não de nervosismo, de contenção, de querer tanto que doía. Você é perfeita. A pele dela estava quente, febril, expectante. Ele beijou cada centímetro. A curva do ombro, a clavícula, o colo. Ela arqueou o corpo. Um suspiro baixo se perdeu no ar. Som de descoberta, de despertar. As mãos dele deslizaram, desenhando cada curva, cada reação, cada tremor. Ela se entregou completamente. Sem reservas, sem medo, apenas confiança. Quando chegou o momento, ele parou, olhou nos olhos dela. Vai doer no início. Eu sei, respondeu com a voz firme. Então aconteceu. Ele a encontrou, com paciência infinita. Devagar, muito devagar. Ela era apertada, quente, sua. O corpo dela resistiu no início, tensionado, protetor. Ele parou, esperou, beijou o rosto dela. Respira comigo. Respirações no mesmo compasso, corações batendo juntos. Ele avançou mais um pouco. Ela prendeu o ar, as mãos agarraram os lençóis. Dor misturada com algo mais, algo que ela não conhecia. Está doendo? Sim. Mas, não pare, por favor, pediu entre respirações. Ele moveu-se com precisão, cada movimento medido, cada avanço cheio de cuidado, até que finalmente chegou ao fundo, completamente dentro dela. Um som intenso escapou dos lábios dela, mistura de dor, prazer e descoberta. Era o corpo falando o que as palavras nunca ousaram dizer. Ele esperou, silencioso, sentindo o corpo dela ceder aos poucos, como areia sob água morna. Como se sente? Cheia. Completa, murmurou ela. Você é minha agora. Sempre fui. Então ele começou a se mover. Suave no início, retirando quase completamente, voltando com cuidado. Ela o recebia melhor a cada vez, o corpo aprendendo, se moldando ao dele. O ritmo aumentou gradualmente, mais profundo, mais intenso. Ela suspirava sem controle, sons que vinham do fundo da alma. O olhar dele devorava cada expressão, cada reação,
como se quisesse memorizar. Mais forte, pediu ela. Tem certeza? Por favor. Movimentos mais firmes, mais possessivos. Ela arqueou completamente, as unhas cravaram nos ombros dele, deixando marcas que ele queria carregar para sempre. O quarto se encheu de sons. Respirações entrecortadas, suspiros abafados, o ranger da cama pequena. Corpos que se encontram, que se reconhecem, que finalmente se completam. Ela começou a tremer. Todo o corpo tenso. Algo crescendo dentro dela, algo que nunca havia sentido. O que está acontecendo? Perguntou assustada. Deixa acontecer. Confia em mim. E então explodiu. Ondas de prazer que vinham de dentro, do mais profundo. Era mais que desejo. Era como se ele estivesse recolhendo cada pedaço dela, que o mundo havia quebrado, juntando tudo de novo. Ela gritou o nome dele como uma súplica, como uma confissão, como um renascimento. Ele a seguiu, perdendo o controle, finalmente se entregando completamente, sem medos, sem barreiras. Apenas amor puro, verdadeiro, devastador. Quando tudo terminou, ficaram ali, ainda unidos, ainda respirando pesado. Silêncio. Apenas respirações. Apenas eles dois. Ela chorava. Não de dor, de emoção, de alívio, de completude. Por que está chorando? Porque agora eu sei como é ser amada, como é ser livre, mesmo nos braços de alguém. Como é finalmente me sentir inteira. Naquele momento, ela entendeu que algumas pessoas não nascem quebradas. Elas são quebradas pelo mundo e só podem ser curadas pelo amor certo. Ele colou os lábios nos dela devagar, salgado das lágrimas, doce da entrega. Com você, tudo fez sentido. Você é meu porto seguro. Se separaram lentamente. Ela sentiu a ausência dele como o último raio de calor quando o sol se vai. Ainda presente na pele, mas já em falta. E ao mesmo tempo carregava dentro de si a presença dele, como uma marca que nunca se desfaria. Se aconchegaram juntos, pele na pele, respiração serena, corações finalmente encontrando seu ritmo. Eu causei dor em você. Você causou, mas também trouxe cura. Eu te amo. E ela, com a voz suave como uma promessa, eu também te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. E dessa vez nenhum dos dois duvidou. Na manhã seguinte, Faruk acordou primeiro. A contemplou dormindo, pacífica, serena, finalmente em paz. Foi até a cozinha preparar o café da manhã. O cheiro do café recém-passado se espalhou pelo apartamento pequeno, misturado ao aroma das frutas que cortou com cuidado. Lá fora, uma chuva fina começava a cair sobre Lyon, o som suave das gotas batendo na janela. Voltou ao quarto com a bandeja, as mãos ainda trêmulas de nervosismo, e derramou um pouco de café. Ela abriu os olhos devagar. Um sorriso que ele nunca havia visto se formou nos lábios dela. Completo, feliz. Você derramou tudo. E você me distrai. Riu constrangido. Ainda bem. Assim eu sei que você está aqui de verdade. Bom dia. Ela se sentou na cama, cabelos bagunçados, lençóis de algodão macio cobrindo o corpo, mais linda do que nunca. Os pés descalços tocaram o chão frio de madeira, e aquele gesto simples, cotidiano, fez o coração dele acelerar. Faruk olhou pela janela e viu, lá embaixo, a galeria já fechada. Amanhã, outras pessoas veriam a mulher ajoelhada no deserto, mas ele sabia que a verdadeira obra de arte estava ali, ao lado dele, não mais ajoelhada, não mais vendada, de pé, livre, inteira. Agora eu entendo. Você é o lugar onde eu pertenço. E mesmo quando eu me perdi, foi você quem me chamou de volta. E eu sempre fui seu. Agora sabemos. E dessa vez, vamos lembrar todos os dias. Aquilo era o que ele sempre buscou. E nunca soube que tinha nome. Tinha. E era Maísa. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram que tinham encontrado o lugar onde pertenciam. Para sempre. 2 anos depois, Lyon amanhecia dourada. A luz suave entrava pelas janelas do apartamento, desenhando sombras delicadas nas paredes,
Maior agora, mais aconchegante, com paredes cheias de arte, de livros, de vida. Maísa caminhou pela sala com cuidado, a barriga redonda e visível marcando 7 meses de gravidez. Nas mãos, carregava uma pasta importante com documentos da nova exposição e o convite oficial da Unesco. O título a emocionava: Mulheres entre Areias e Céus. Era sua maior exposição até então. Reconhecimento internacional pelo trabalho, pelo talento, pela voz que havia encontrado. Desceu as escadas devagar até a galeria que ficava embaixo do apartamento. O espaço agora era deles, reformado e ampliado, respirando arte e esperança. Na porta da galeria, Faruk a esperava encostado no batente, sorriso calmo no rosto, olhar que havia mudado completamente. Não era mais o olhar controlador de antes, mas sereno, presente, de quem havia encontrado seu lugar. Ele se aproximou e beijou a testa dela gentilmente. "Como vocês dois estão hoje?" perguntou carinhoso. "Ansiosos para a exposição. E para conhecer você", respondeu ela, acariciando a barriga. Faruk colocou a mão sobre a dela. 3 semanas ainda. Mal posso esperar. Entraram na galeria juntos. O espaço estava transformado, com telas enormes nas paredes retratando mulheres árabes com força. Todas com olhos abertos, vivos, inteiros. Não havia submissão ali, mas dignidade, poder, esperança. Caminharam entre as obras de mãos dadas, em silêncio respeitoso, como quem visita um templo. Faruk parou diante de uma tela específica. Uma mulher jovem olhando o horizonte, cabelos ao vento, postura decidida. "Você deu voz a todas elas", murmurou em voz baixa. "Até a mim, e você me deu o mundo", sorriu ela discretamente. "Mas só porque me deixou ir." Subiram de volta ao apartamento, onde a mesa já estava posta de forma simples e bonita. Pão fresco que ela havia feito, frutas cortadas com cuidado, chá fumegando nas xícaras. No fundo, uma música árabe suave tocava. Não era nostalgia triste, mas carinho pelo que foi, gratidão pelo que veio depois. Faruk estava descalço, lendo relatórios no tablet sobre negócios que agora administrava de longe. As viagens a Dubai foram reduzidas ao mínimo, prioridades completamente redefinidas. Maísa se sentou com cuidado e acariciou a barriga redonda quando sentiu um chute forte. "Ele está impaciente." Faruk largou o tablet. "Como o pai. Espero que tenha a paciência da mãe." Embaixo da mesa, ele segurou o pé dela num gesto simples, cotidiano, como quem segura o tempo, como quem não quer que o momento passe. Maísa olhou ao redor, para as paredes cheias de quadros, para os livros empilhados, para o homem que escolheu ficar, para a vida que construíram juntos. Naquele momento, ela percebeu que o amor verdadeiro não te completa. Ele te ensina que você já estava inteira. "Lembra da primeira vez que me trouxe café? No seu antigo apartamento. Derramei tudo", sorriu ele. "Você disse que eu te distraía." "Ainda distraio", completou ela. "Mais do que nunca." Ela riu baixinho. "E eu disse que era bom saber que você estava ali. Agora sei que nunca vai sair." "Nunca." Faruk se levantou e beijou o topo da cabeça dela. "Este bebê vai nascer francês, vai crescer livre, vai escolher o próprio caminho. Como a mãe escolheu, tocou a barriga. Como o pai aprendeu a escolher." O bebê chutou novamente, mais forte dessa vez, como se concordasse, como se soubesse que estava chegando em um lar de verdade. Silêncio. Perfeito silêncio. Construído não com mármore ou ouro, mas com escolhas certas, com amor verdadeiro, com liberdade compartilhada. A tarde caiu suave sobre Lyon, enquanto eles ficaram ali, na mesa simples, de mãos dadas, planejando o futuro, celebrando o presente, agradecendo o passado que os trouxe até ali. Do lado de fora, a cidade vivia. Pessoas caminhavam, carros passavam, a vida acontecia. Mas ali dentro, no apartamento sobre a galeria, na mesa posta com carinho entre chás e conversas baixas, eles haviam encontrado o silêncio que vira lar, o amor que vira paz, a liberdade que vira escolha. Quando a noite chegou e Lyon se acendeu em luzes douradas,
Faruk passou a mão nos cabelos dela. Maísa encostou a cabeça no ombro dele e souberam, sem precisar dizer, que haviam chegado. Finalmente chegado ao lugar onde sempre pertenceram, um nos braços do outro, para sempre, como se o mundo todo coubesse ali. Alguns lares são construídos com tijolos, outros com silêncios partilhados e mãos que se encontram, para ser eterno. Se a história de Maísa e Faruk tocou o seu coração, curte, se inscreve e ativa o sininho. Aqui no Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que todo amor verdadeiro vale a espera. Agora me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Te espero no próximo vídeo. E lembra, tem amor que nasce da dor, mas vira a cura que a gente sempre procurou.